Muito boa noite a todos. Esta é a terceira sessão do nosso Rio de Janeiro by Night, Diablerie Rio, onde a nossa coterie está audaciosamente indo onde nenhuma camarila jamais esteve. Nesse momento, os nossos protagonistas estão num lugar icônico do Rio de Janeiro, o Viaduto de Madureira. Muito conhecido pelos seus bailes funks, pelo seu baile charme principalmente, mas outros eventos culturais acontecem lá. Nesse momento, nesta cena em que eles se encontram, está acontecendo uma roda de jongo patrocinada pela Prefeitura do Rio de Janeiro e com outros apoios e completamente lotada. Então, nossos vampiros, todos com seu rubor de sangue, estão caminhando sorrateiros até que são visualizados pelo Genésio, um dos membros da coterie que caça e tem esse território como seu domínio. Jogadores, antes de começar a narrativa, só para vocês ficarem cientes, esse lugar, para eles, tem Portilhão 4. Como está acontecendo um grande evento e facilita dar outros benefícios, ele cai para Portilhão 3. Então, qualquer rolamento de vocês nesse lugar contra a coterie de Genésio tem menos 3 dados, ok? E vocês estão no território deles, eles sabem, eles perceberam, assim como vocês têm o território de vocês, eles perceberam outros predadores entrando no território deles logo. E a cena terminou na nossa última mesa quando o Genésio, usando um artefato, visivelmente, um monólogo, que quem confere os nossos vídeos no nosso Instagram sabe como é que ele conseguiu, né? Vale a pena dar uma conferida lá. Ele consegue ver cada um dos membros, seu posicionamento, inclusive revelando quem estiver tentando usar essa furtividade ou até poderes sobrenaturais para se esconder. Está absolutamente lotado, vocês estão mais ou menos entre 1 metro e meio da coterie, né, dos 3, e percebem que a partir do momento que ele visualizou vocês, outras pessoas, talvez ghouls, talvez crianças da noite, talvez sangue fracos, estão começando a se movimentar entre os humanos. Vocês percebem uma movimentação suspeita. É muita gente. A cena é de vocês. Beleza, eu vou me aproximando dele, mas antes, só falar aqui pra galera que a gente tá, né, quem acompanhou as últimas sessões, né, e principalmente a última agora, a gente tá vendo uma questão de Arcanum. E o que o Dan falou, tem uma cena nos nossos vídeos do Instagram, tá? Que são aquelas telenovelinhas em texto, que fala provavelmente sobre o que a gente vai buscar aqui, tá? Então tá tudo conectado ali. Seguindo, cara, eu vou me aproximando dele, né? Assim, olhando diretamente para ele, a partir do momento que ele me identifica. E chegar mais ou menos assim aquela distância bem pequena, talvez 1 metro, pouco menos de 1 metro. Eu cumprimento ele. Genésio, tudo bem? Ele tem que projetar bastante a voz porque é muita gente, muito barulho. Sussurro, né? Sim. Gostaria muito de conversar com você. Você teria algum local? Teria tempo neste momento? Entenda, é algo de fato muito importante e que envolve você. De certa forma, você está dentro deste, vamos botar assim, roadmap do que está ocorrendo nessa cidade sobre esse assunto. Ele fica meio bolado, ele olha em volta, ele dá uma olhada assim, fala para algumas pessoas. Eu tenho um lugarzinho ali atrás de um dos trailers.
Por mim está ótimo. E ele vai indo, atravessando as pessoas, tá? É muita gente, mas atrás dos trailers fica geralmente mais o pessoal que está cuidando da comida que está fazendo dentro do trailer e tal. Tem gente passando, mas tem uma mesa, na verdade são 3, e várias cadeiras, e vocês veem uma galera assim, provavelmente ghouls, colocando para eles, e eles estão chegando assim, ele já se senta direto voltado com as costas para um dos trailers, tá? Tá. E o pessoal, as duas meninas, as duas mulheres se sentam do lado dele, assim. Ele cruza os braços e aí ele tira o monólogo, bota um lenço de dentro da roupa dele e bota num bolso. Cara, eu puxo uma cadeira assim, rasgo, sento perto dele. Eu fico uns 5, 7 passos longe porque nesse momento eu estou sendo muito visado por causa da minha presença ali. Então eu fico próximo, só que não em cima, para não gerar, sei lá, pressão no Genésio, entendeu? Eu fico, sei lá, 7 passos da mesa. Ali parado, tipo assim, mão no bolso, olha para um lado, olha para o outro, disfarçando ali. Só para entender, isso perfeito, tá? Vocês estão em um lugar que é público, que é aberto, mas as atenções não estão em vocês. As atenções estão na roda, tá? E ali é aquele lugar que eles prezam, que é o lugar dos trabalhadores da noite, né? Aí um ou outro estão passando ali perto. Então o Genésio, ele tá literalmente, ele tá bolado, mas ele não parece querer sair dali, não. Ele olha, fica olhando. Pode continuar, Léo. Pode falar. Eu ia falar que Só eu pra ver. cheguei ali, eu vou sentar do seu lado, um pouco mais para trás, eu vou pegar uma cadeira e eu vou virar ela com as costas para frente dele, sabe? Eu vou sentar com a cadeira invertida ali, olhando para eles, mas a cadeira invertida para ficar bem olhando ali pros caras. Tá toda a coterria dele junto com a gente? Sim. Aparentemente Beleza. são 3 pessoas. Ele mais 2 mulheres. Fechou. Então sentei ali do lado do Sussu, um pouquinho mais para trás. Eu tô próximo, mas eu tô num local mais perto de uma pilastra, onde eu possa ficar observando tanto eles quanto a movimentação de neófitos que já estava se aproximando de forma estranha. Tá, estou fazendo mais a leitura desse lado dos neófitos. Porque eu sei que lá naquela mesa sussurro segura. Entenda, Genésio. O motivo de eu estar aqui é sobre Valéria. Ele quase cai da cadeira, assim. Aí ele meio que não quer tentar transparecer, mas ele mudou. Mudou completamente, assim. Ele olha assim, fica meio preocupado, olha para as duas. Pode continuar. Claro. Eu continuo aqui mesmo, neste local, com todos que estão presentes? Sim. Muito bem. Não sei se você sabe, mas Valéria morreu aparentemente por causas naturais. Você está ciente desse fato? Estou ciente. Bom, o importante é que ela estudou muito, muito sobre nós. E parece que tem muitas anotações relevantes sobre não só os membros, mas principalmente sobre as linhas de Tiamat, o que impacta enormemente. E aí ele fala, assim, um tom talvez, desculpe, irônico, o nosso clã. Como você bem sabe. Bom, e precisamos saber o máximo possível de informações sobre com quem ela trabalhava, quem eram as pessoas mais próximas dela. E pelo que soube,
vocês tiveram alguns encontros mais intimistas, mais próximos? O que você precisa saber sobre Valéria? Preciso saber com quem ela anda, locais que ela ia, quem são as principais pessoas em quem ela dividia informações, estudos. Eu estive mais próxima dela nos anos 70, então não sei te dizer isso mais de agora. Ela Tem é começando nos uma... anos 70. Bom, ela já era uma desses pesquisadores. Aí ele fala meio baixo, assim, vendo se tem alguém ouvindo. Arcano. Quando a gente se conheceu. E, enfim, eu estava numa missão pela Camarilla para tentar tirar o máximo possível de informações dela, saber o que ela sabia para proteger a máscara. E como decorreu a partir daí a sua investigação? Digamos que ela não sabia muita coisa específica, apenas informações desencontradas, rumores. Eles não têm exatamente assim... Bom, não tinham na época, né? Nomes, eles não sabem como é que a gente se chama, como é que a gente chama as nossas famílias, as nossas casas, essas coisas assim. Eu a transformei em Ghoul durante mais ou menos 1 ano e meio para me infiltrar dentro daquele lugar, mas ela de alguma forma conseguiu escapar da minha força. E aí depois eu fui fazer outras coisas, porque ela não me pareceu ser muito, na época, muito inteligente e não parecia saber muita coisa importante sobre nós. Então você está me dizendo que o Arcanon, que tem anos e anos de estudo de membros, de uma grande sede no Rio de Janeiro, não sabiam nem dizer o nome dos nossos grupos. Você quer refazer a sua versão? Não, eu estou Alguma coisa dizendo que você que lembre ela... agora e que Não, não tinha não, nada importante. Não foi isso que eu disse. Eu disse que ela não sabia. Eu não sei se ela era pouco iniciada, enfim. Na época, ela não sabia. A gente se ficou sabendo um do outro durante alguns anos agora, e eu fiquei sabendo que ela, muito pelo contrário, ela tem algumas informações. Tentei procurar no apartamento dela, que ela tinha em Copacabana, e aí ele pega assim uma bolsa, uma mochila, abre e tirei uns papéis de lá. O que tem nesses papéis? Ele abre de novo e entrega para você. Olha, o que tem ali dentro? Cara, tem algumas anotações do diário, tá? Alguns rascunhos, algumas coisas sobre linhas-lei, que provavelmente, se ele não tiver muito conhecimento, ele não vai saber identificar, né? E alguns nomes. Tem Salé, tem o nome dele, e outros ocultistas da Camarilla e do Sabá da época no Rio de Janeiro, né? Tufão. Tem bastante informação aqui, Genésio. Exatamente. Tem mais algo que nós devemos saber? Você não falou sobre mais ninguém do Arcanon. Imagino que 1 ano e meio você conheceu alguém de lá, alguém que trabalhasse com ela, mesmo que não diretamente. Ela me falou uns nomes na época. Posso procurar e dar uma olhada. Eu tenho isso anotado. Então, é que a gente precisava disso urgente. Tá. Tem uma outra coisa, que aí é uma oferta. Não é
não é mais do que isso. Mas Madureira é uma terra, é um domínio que está em guerra há alguns anos. Camarilla tem muito interesse nessa região. Vocês, né, NARC, têm tido este local como domínio, mas, inclusive, alguns ministérios dissidentes estão discretamente adentrando aqui para, vamos dizer assim, para a gente testar realmente se vocês estão preparados para defender esse domínio. Quer a minha opinião, meu caro irmão? Eu acho que vocês não estão preparados. Só que a gente tem uma certa carta de alforria, vamos botar assim, ou carta de trégua, dando alguns anos para não envolvimento da Camarilla em Madureira, caso você faça com a gente um teste de fé, vamos botar assim. Algumas gotas do seu sangue seria o suficiente para a gente... Veja, irmão, não sou eu que peço. Você conhece a torre, você já esteve lá. E existem meios de relembrar memórias pelo sangue que às vezes nem nós mesmos, com o peso da idade, quantidade de informação, nos lembramos. E como é algo de extrema valia, ela concedeu uma trégua durante alguns anos em Madureira, caso você concorde em nos ceder um pouco de sua memória pelo sangue. Se vale de alguma coisa, você tem a minha palavra que o seu sangue não será usado para mais nada além de memória. Mas como é que funciona isso? Aí ele olha para uma da menina do lado, Marija. Aí ela fala, tem umas formas de você ver algumas coisas. Pode ser que seja possível mesmo. Mas ele vai ver tudo que eu já vi? Como é que é? Não sei. São lapsos, eu corto ela, são lapsos, são... imagina o seguinte, Genésio, quando você vai na biblioteca, você tem o conhecimento de tudo. Mas você concorda que não existe tempo hábil para absorver todo aquele conhecimento? Não existe uma realidade em que você consiga absorver tudo de uma vez? Esse ritual funciona da mesma forma. Então ele é mais direcionado do que passivo. Não é um álbum de fotografia ou um download de programas, de arquivos que automaticamente são lidos por um algoritmo. É direcionado. A gente direciona por meio dos nossos dons auspiciosos, vamos falar assim, aonde a gente quer chegar naquele momento, com nomes, com situações, com locais, e as memórias referentes a isso vêm. Vou dar um exemplo. Imagina que daqui a 15 anos eu queira me lembrar exatamente como foi este encontro. E eu coleto uma gota de sangue sua. Eu penso exatamente nesse local, na banda tocando, nesse evento, nesse trailer. E automaticamente o sangue vai me trazer as memórias que correlacionam com isso. Acho que pode ser divertido. A Marija abre um olho assim grande, ele fala a você, se você me der essa palavra que vai ser usado assim, eu confio. Tem a minha palavra. Uhum. Aí ele vira para outra, Carrinha, vai lá no refúgio e traz os papéis todos que eu achei na Valéria. Ela sai. Eu dou aqui mesmo?
Lá ele. Lá ele. Se tiver um frasco, acho que ajuda, né? A Marija tira algumas coisas assim de uma bolsa dela e ela tem... Parece ser um cantil meio improvisado, com alguns símbolos, algumas coisas. Ele olha em volta, ele abre o paninho, bota o monólogo e olha em volta bastante. Vocês conseguem ver a peça assim, mais próxima, tá? Não precisa de nenhum efeito, nenhum poder, e quem tiver um ocultismo 2 consegue ver que é alguma coisa feita por feitiçaria de sangue. Ele olha, ele abaixa assim, abaixa o capote, abaixa o boné, e ele morde a própria mão e descansa ela em cima do cantil. E ele passa de fome 1 para fome 3. Ou seja, ele reduz, bota e enche o cantil. O que eu ganho com isso? A trégua. 2 anos, acho que é um bom tempo. E se enxames voltarem a atacar aqui, eu vou ter ajuda de vocês, da torre, para destruí-los? Isso não tá no acordo com a torre, Mas eu tô falando com o algoz, eu não? posso fazer algo entre eu e você. Mas isso vai requerer um favor que não será registrado, lógico. Não vão registrar um Claro, eu favor tô de Anato. falando... Claro. Eu não quero saber de favor registrado em torre. Eu quero saber eu e você aqui. Eu posso te proteger e você me deve um favor. Não. Eu quero um favor. Aí ele estende o cantil assim. Isso não tá em jogo, Genésio. Tô te dando uma trégua. E tô te falando de todo o coração que nós, por incrível que pareça, ainda temos batendo. Madureira está avisada. E você pode estar trocando uma trégua por um segundo encontro maior com a torre. E a visão da torre não é nem nos enxames. Algo que eu não posso falar com você, mas aqui o funil tá fechando. Ele abre e bebe metade. Tá fechado. Beleza, eu pego o cantil. Dá pra fazer 2 rituais com esse sangue, tá? Tá, eu imaginei isso. Antes era 3. Eu agradeço a ele e falo, qualquer problema você sabe como me contactar. Caso não tenha algo sendo respeitado ou perceba algo que vai contra o que combinamos aqui, pode passar para o Miguel. Tá fechado aí, eu acho. Eu não falo com o Miguel. Sim, eu sei que você não fala com o Miguel não te encontra, não fala com você, mas fale com o Miguel. Eu posso mandar uma mensagem pra ele. Isso, exatamente. Tá bom. Cara, assim, eu como jogador não sei, tá? Mas assim, o personagem também não sabe. Mas assim, pra mim, os dois se falam direto, então só nesse joguinho. Não, claro, exatamente. Isso. Mas assim, em off também, os outros personagens aqui dos outros clãs não sabem, mas os Nosferatus, eles se falam, né? E o Salé, ele era bastante agregador, né? E, principalmente na época da Cidade Livre, ele era bastante agregador. Então, nenhuma disputa funcionava debaixo da terra, né? Mas, depois que a coisa começou a mudar, teve essas pequenas picuinhas e definições, né? E o Genésio, ele sai da Camarilla, literalmente, com um novo principado. Né? Mas, provavelmente, eles têm alguma forma de comunicação. Cara, eu volto lá, né? Faço sinal pro Zé Paulo para acompanhar. Eu sigo. Ele fala assim, antes de você levantar, marca um 2 aí que a Carninha tá voltando com o que você pediu.
Ah, tá. Pensei que já tava no automático os papéis. Eu aguardo ali um pouco. Não, pode curtir aí a roda se quiser. Só Não, marcam 2 aqui no viaduto. claro. Odan, por via das dúvidas, e eu não sei se você vai querer que eu role, tá? Quando ele fala isso, me atiçou uma preocupação. Que talvez ele esteja assim, organizando algo ali para que a gente não saia. Cara, e quando ele fala isso, marca um 2 aí, pra mim demonstrou uma preocupação em a gente não ir tão rápido. E foi descuido meu até não esperar. Mas eu quero, cara, me concentrar e usar a premonição pra sentir se existe uma boa fé vindo dele nesse momento ou não, tá? Eu vou rolar aqui, tá bom? Pode rolar. Ué, só rolou um dado? Ih, eu rolei house check. Peraí, desculpa, gente. Agora foi. Vocês, enquanto ele está rolando, querem fazer alguma coisa, sinalizar alguma coisa? 4 sucessos, cara. Beleza. Por enquanto, eu tranquilo. Eu já vinha falado anteriormente que eu tava ali parado, olhando em volta. Então, tipo, eu já estou olhando em volta já. Tudo bem. Começa a chegar mais gente, tá, Lorenzo? Eu tô. Mais gente pra dançar ou mais gente em si? Entendeu? Uma coisa, eu tava de olho nos neófitos que estavam vindo. O que eu vejo dessa história? Eles estão tentando disfarçar, Rafa. Faz uma percepção mais inteligência, talvez? Ou algum atributo maior seu mental? Fala, Zé Paulo. Eu tô de olho nos humores, eu tô usando o sabugi de sangue, né? Que eu consigo sentir o cheiro. Eu quero ver, tipo, como é que tá os humores. Porque eu imagino que aí deva ter muito humor aí mais na base do sanguíneo, né? O pessoal tá animado, pá, não sei o quê. Eu tô tentando ver se, tipo assim, se surge uma galera meio com humor colérico, pessoal Então, mais tenso, ela mais é nervoso. sanguínea, mas tem um colérico muito forte, tá? Mas ali na Os roda, né? cantos, inclusive, falam assim de resistência, tá? De não ceder, entendeu? De coisas. E são cantos populares que falam de momentos históricos que não estão nas nossas histórias oficiais, entendeu? Falam de muita coisa, não só da cultura negra, mas também da cultura nativa e da história do Rio de Janeiro, sabe? Revolta da Chibata, enfim. Os cantos, eles estão trazendo muito isso, né? E desde que vocês chegaram, claro que tem uma felicidade e tal, pode ser que você consiga tranquilamente achar um sanguíneo, tem muitos, mas o colérico tá dando uma... o pessoal tá dando uma incentivada, entendeu? É só uma ótima percepção. E você percebe também, através do seu fâmulos, tá? Que alguns animais estão, principalmente ratos, estão fugindo dali. O canarinho também fala isso para você, tá, padre? Ok, perfeito. Tá, 2 dúvidas. Primeiro, o resultado da minha premonição, que foi 4 sucessos. E segundo, Certo. como é um poder de auspícios, eu não botei menos 3 dados. Precisa falar de novo com menos 3 dados? Eu entendi que era só... Aí eu não sei como é que fica. Então, você não está fazendo nada contra ele, então não tem problema nenhum. Tudo certo. Cara, olha só, você pediu para ver se ele está fazendo alguma coisa contra você. Não, se ele tem intenção, se essa ação dele de mandar eu segurar é de boa fé ou tem algo perigoso ali. Então, o que você vê é ele dentro de um barco, num rio de sangue, tá? E ele tá remando, né?
E nadando tem essa menina que ele mandou ir buscar as cartas, tá? Ela, quando ela começa a ir, tá preso a ela uma parte, que parece ser uma corda, que quebra uma parte do barco e ele começa a se afundar, tá? E ela vai agitando enquanto nada esse rio de sangue. Então, assim, a princípio, não existe uma coisa que ele tenha feito contra você, ou mesmo tenha tentado pensar que seja contra você. Mas ela, sim. Beleza. Cara, nisso, quando ele pede pra eu esperar e eu tenho essa visão, eu chego no ouvido dele e falo: mande os papéis pelos caminhos dos Nosferatu hoje ainda, porque se eu ficar aqui, será um banho de sangue. E depois converse com a sua amiga. E eu saio rapidamente e faço sinal pra ele. Beleza. Ele fica meio atônito, assim, né? Fica meio perdido, guarda o monóculo. Eu saio voado. Assim, porque se a minha premonição estiver certa, né? E imagino que esteja, ele pode não estar percebendo agora, mas ela vai fazer alguma coisa que ele vai se ligar, entendeu? Depois. Essa é a minha ideia. Vamos, Zé Paulo. Bora. Esse lugar aqui tá... Me aproximei deles, ó, até os ratos estão indo embora daqui. Oi? O Estevão olha pro sussurro e fala: vai dar merda. E o Miguel tá do outro lado da rua, assim. Caralho. Vambora. E vou me despedir das pessoas, falando, não, já vi o que eu queria, tá ótimo, tá maravilhoso, gostei muito, parabéns, tá maravilhoso, parabéns, legal, vou lembrar de você, parabéns, e vou Cara, embora. algumas pessoas tentam mesmo te segurar, assim, tipo, te dão... eu queria muito que você visse meu projeto cultural, fica aí mais um pouco. Tentam te segurar, assim, mas você tá vazando, né? Não, me liga, toma aqui meu cartão, me liga, não sei o que, o telefone da minha secretária tá aqui, valeu, obrigado, Todos vocês, salvo o Lorenzo, conseguem atravessar a rua e já estão do outro lado, enquanto ele ainda está chegando, tá? Tô aguardando, Vocês não começam a ninguém pra perceber... trás, não. Oi? Desculpa. Eu não deixei ele ficar muito pra trás, não, tá? Você fica junto com ele? Isso, tô indo junto. Não, ninguém fica pra trás. Tá, principalmente vocês dois, mas depois os outros dois começam a ver algumas motos chegando, alguns carros. E o Miguel tá assim: vambora, galera, vambora. Eu tô indo O embora, Estevão, né? Até porque o Estevão já tá entrando, o Estevão não tá nem esperando, ele já tá entrando no prédio. Quando eu atravessei a rua, tipo assim, tem a galera, quando eu atravessei a rua, entre os carros, eu já ligo o manto das sombras e na furtividade eu vou embora. Beleza. Tá, ok. Vocês começam então a se dirigir para o prédio, tá? E começam a ouvir que a coisa começa a pegar ali, entendeu? Inclusive, uma viatura de polícia chega, né? Começa a dar uma dura em umas pessoas e começa a ter alguma confusão. Vocês já entraram no prédio e já estão se dirigindo para ir embora. Beleza, quando a gente tá descendo, eu falo pra eles, aquela menina, a maldita traiçoeira. Miguel, quem é ela? Você tá falando da Carlinha ou da Marija? A que foi pegar os papéis. Eu acho que é a Carlinha, né? A Marília foi que respondeu sobre as feitiçarias de sangue. Pô, cara, eu sei pouco dela, assim. Eu acho que ela é Ravenous. Não tenho certeza. Ela é ligada nessa parada, assim, que a Gleice faz, sabe? De pichação, ela dá sinal pros Anark. Tem uma rixa com a Gleice. Você conhece a Gleice do bonde da avenida? Já ouvi falar.
Ah, Essa Carlinha é filha da puta. mas assim, Ela tava... sabe aonde botar as paradas. Ela é bem eficiente aí pros caras. Da Marija eu não sei muita coisa, não. Eu acho que ela é timice. Não sei. Só pra confirmar Então aqui, quer ó, dizer foi a... Oh, desculpa, foi a Carlinha que foi lá pegar os papéis, né? Tá. Foi, Segue arraso. aí, segue aí. Então quer dizer que essa Carlinha, na hora que ela saiu, ela abriu a boca e vendeu a gente. É exatamente o que parece. Ok, muito bem. Não, eu vou fazer uma anotação aqui, depois a gente E sabe o que é pior? cobra. O pior é que o Genésio não parecia estar ciente. Você acha que ela vendeu o próprio parceiro? Com Não certeza. acho que ela vendeu o próprio parceiro, eu acho que ela... São anarques, né? Não existe esse respeito de tanto de hierarquia, existe o respeito pelo movimento. E eu acho que ela sentiu que a torre estava se metendo onde não tinha que se meter e que essa porra aqui não é assim. São como eles pensam. Ah, Foi mais ou Mas menos eu como o que filho da Xavier fez. puta. Eu não duvidaria Olha. nada que ela viesse a desafiá-lo. Nem todo mundo toma boas decisões, tá? Nem todo mundo... Até os mais velhos erram. Eu não tenho que pagar pelo que os meus antepassados fizeram. Claro que não. Você é nosso irmão. Relaxa. Foi só pra descontrair. Já vi que o Lorenzo tá doido pra anotar o nomezinho dela ali. Mas é importante ficar de olho. Já tá anotado. Para onde a Coterri vai agora pelos transportes Nosferatu? Eu acho que a gente pode ir lá pra casa dela, né? A casa da... Lá em Copacabana, a casa da... Valéria. É. Que hora que é agora? Não é muito tarde, não. Vocês saíram de lá meia-noite e pouca, 15 minutos, 1h30 da manhã. Tá. Meia. Tá, de boa, dá tempo. Tá, a gente pode ir pra casa dela, tentar... Mas o próprio... como é que é o nome do Nosferatu? Genésio. Genésio? Genésio, isso. O próprio Genésio falou que foi lá. E ele pegou esses papéis lá, que ele vai entregar para você. Não, ele me entregou uma parte, outra parte ele vai me entregar. Mas nessa parte aqui, pelo que ele falou, tem alguns nomes. Lorenzo, consegue acessar o sistema? Alguma pessoa sua pegar endereços? Quem são? Consigo. Não Deixa sei comigo quantos aqui. nomes tem ali, Dan. Ele falou que tinha alguns nomes ali, né? E depois ele mandou pegar o resto. Cara, mas eu passo pro Lorenzo. Aí tu decide aí quais nomes, tem alguma coisa. Daqueles Nas papéis que ele me entregou. Nas anotações que ele entregou são as pesquisas, rascunhos das pesquisas da Valéria, que mostra que ela realmente estava muito perto de chegar à utilização. Ela sabe que existe a linhas, mas ela não sabe. Nas pesquisas, não parece, vocês conseguem ler isso no caminho, que ela ainda, naquelas anotações, não sabe que isso estava sendo utilizado para um fim. Mas tem indícios e tem alguns nomes, né? Acho que eu falei Salé, falei Tufão e outras pessoas que pesquisam as linhas lei. Ah, tá. Né? São nomes de membros, não são nomes Isso. Tufão é um nome que soa porque foi ele que deu os broches pra gente. Você lembra? Aquele Tremer? Mesa zero. Isso aí, mesa zero. Para vocês podem ir conversando e lembrando que eu vou passar algumas informações dele para vocês seguirem. Ele é um Tremer antitribo ligado à linhagem direta de Goratrix pela Malgorzata. Ele é da linhagem da Malgorzata. E tudo que vocês conversaram na sessão 1. Nossa, gente, confere aí, quem já estiver aí assistindo, volta lá na mesa 1, porque a explicação do Lorenzo sobre o que aconteceu na mesa 0 deles
Ficou bem interessante. Mas é isso, voltando à narração. Desculpa, voltando a vocês. Vocês estão lá andando pelo transporte, podem estar conversando enquanto isso. Tá, Tá. olhando as pesquisas, o que eu percebo, da vez você confirma, é que de fato ela não está ligando que existe um transporte Nosferatu, mas ela está entendendo e sabendo como usar as linhas de lei, é isso? Nessas anotações, nesses rascunhos, sim. Tá. Exatamente nesses rascunhos, sim. Pode ser que no diário que esteja no Arcano ela já tenha chegado a algumas conclusões. Perfeito. Mas ela tem um caminho, ela tem um mapa que, se ela botar a cachola dela para funcionar, ela pode chegar nisso. Pelo menos isso está provado vocês vendo esse material. Agora, esse material não tem nomes do Arcano, essas informações a Carlinha foi pegar para entregar para o Miguel como vocês pediram. Tá bom. Eu tô com um pensamento que talvez os olhos do Lorenzo e do padre consigam ver alguma coisa a mais no apartamento dela, que o Nosferatu não pegou. Vocês têm essa visão estranha aí, talvez vocês consigam informação extra. Mas Mas pode se, ser que o apartamento seja vigiado também. mas Aí eu não sei. um ponto. Se quiserem, eu posso tentar localizar o espírito dela. Apesar de que isso, com certeza, pode ser uma situação bem perigosa, porque provavelmente o Arcano já deve ter feito. Cara, a gente sempre pode tentar. A gente tenta convocar ela, e se a convocação não for atendida, a gente sabe que ou ela tá presa ela provavelmente está presa em algum lugar. Isso, bem ou mal, é uma pista. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Quando vocês conseguem convocar os fantasmas, isso se faz bem de burro nessa área, tá? Essas coisas de espíritos, de aparição, não sei como é que vocês fazem essa junção com os mortos. Eles automaticamente identificam o que vocês são? Eles sabem que vocês são criaturas imortais? Ou apenas ocultistas, ou paranormais, ou investigadores paranormais, como aquele casal que deu até origem a uma série de filmes aí que fez sucesso sobre isso? Olha, isso é muito relativo, porque ao passo que alguns espíritos, alguns fantasmas não se importam, tipo assim, você é um ser que morreu, mas continua aqui. Tem outros que têm rancor por isso. E isso é literalmente, é como se fosse uma opinião pessoal de cada fantasma, entendeu? Eu acredito que, como essa Valéria teve muito contato com o sobrenatural, não acho que ela vai ser estranha a conversar conosco. Não, a minha pergunta não era essa, Lorenzo. A minha pergunta era, esses fantasmas, esses espíritos, cara, isso até me deixa assim curioso de entender. Eles têm ciência, eles têm, é, é, como é a melhor palavra? Eles conseguem identificar que vocês são vampiros ou é um estado meio catatônico? Olha, Porque se ela não conseguir identificar como vampiros, eu acho que pode ser uma saída sim fazer isso. é, depende. Depende do poder dela. Porque, por um lado, um fantasma muito novo, ele pode ser muito racional e ele pode ser, por ele estar fresco, ele pode ser muito racional, ele pode deter muitas memórias. Ao passo que um fantasma mais velho, ele pode acontecer 2 coisas. Ele pode ser muito fraco e você não conseguir nem conversar com ele, porque ele não tem energia para lembrar das coisas, ou pode ser o completo oposto. Ou ele pode ser um fantasma muito velho e muito poderoso.
E isso também torna ele com uma gama de memória, uma gama de informação e até uma gama de poder de outro patamar, entendeu? É muito relativo. Certo, mas devemos sempre saber que, por mais estudioso, por mais culto que as pessoas sejam, o emocional dos mortais sempre ganham. Se vocês querem tanto investigar isso, eu acho que você poderia buscar nos dados da prefeitura. Com certeza tem alguém que trabalha de madrugada lá. Parentes dela, mesmo que distantes, uma neta, uma filha, um filho. E em nome dessa pessoa vocês poderiam se fantasiar de paranormais, desses golpistas, como se tivessem em nome dessa pessoa, convocando o espírito dela para pedir o último recado. Não sei. Eu acho que já que vocês querem investigar isso, e eu não tenho uma ideia melhor, então acho que eu tenho que seguir vocês, que pelo menos tenha algum tipo de engodo. É melhor tentar do que já ir em desvantagem. Eu entendo. Eu acho que eu consigo, através dos documentos da prefeitura, a entrada no atestado de óbito dela foi dado por algumas pessoas. E lá deve ter toda uma sequência de nomes próximos, quem deu entrada no óbito dela, no inventário e coisas do tipo. Eu consigo pegar alguns nomes. Dan, eu vou. Assim que a gente sair do labirinto, que eu não sei se tem sinal de celular aqui embaixo, provavelmente não, né? Eu vou começar a fazer algumas ligações. Entendeu? Tá. Só para entender, vocês estão indo para onde? Copacabana? Sim. Ok. Quando vocês chegam, né? Os carrinhos chegam de volta para onde vocês já estiveram, na sessão anterior, e conseguem sair da parte de manutenção, já se misturando as pessoas na estação do Arco Verde, né? Em Copacabana. Você já tem um sinal razoável para poder ligar. Tranquilo. Tenho tanto contato quanto influência, só vou fazer umas ligações só o básico. Eu tenho o nome dela, eu tenho que ela é uma senhora de 80 e poucos anos, que ela morreu, e eu queria saber parentes próximos. Simples assim, parentes próximos e, se possível, endereços desses parentes próximos. Tudo bem. O que você consegue saber, eu vou agilizar isso, tá? Essa ligação de contatos, é que ela, Valéria, se passava por uma mulher de 55 anos, quando faleceu, e que seria filha de uma outra Valéria. E vocês, juntando os dados, e vocês conhecem muito Máscara, vocês entenderam o que aconteceu aí, né? Essa outra Valéria teria uma companheira que moraria em Copacabana, na entrada do bairro Peixoto, né? E que, enfim, é uma senhora de 87 anos, né? Muito senhorinha mesmo, né? E que elas viviam juntos nesse apartamento. Ela está viva e ela mora no endereço que vocês têm do apartamento em Copacabana. Mais algumas pessoas, vocês conseguem ver que enfim, algumas coisas dela foram resolvidas por um advogado chamado Arthur Paz Leme, e uma outra testemunha da leitura dela o testamento dela foi feito todo muito às pressas, tá? E as coisas, o spoiler já ainda tá rolando, né? Porque ele demora, mas ele está sendo bastante agilizado, né? E uma outra testemunha junto dessa execução toda é um sujeito chamado Jonas Neri, tá?
que também tem carteirinha da OAB, apesar de ele não atuar como advogado. E os endereços deles são... um mora o Arthur mora no Catete e o Jonas mora em Laranjeiras. Mais alguma informação que você queira? Me acendeu um alerta. Eu compartilho com os jogadores. Eu vou perguntar isso, porque isso foi dito quando o meu personagem não estava presente. O Genésio falou que transformou ela em ghoul. Você compartilhou isso também, né? Sim. Uhum. Quem garante que ela morreu de verdade? Cheguei à mesma conclusão que você. Ela pode literalmente só estar, tipo assim, e essa pessoa que tá lá ser ela. Ela tá lá ainda, entendeu? Concordo Como 100%, ghoul, Lorenzo. e ela só E sabe que morreu pra despistar. E sabe o que é interessante? Quando você junta tudo, as informações chegam de alguma forma, seja a informação direcionada ou por acaso. E chegou no Matias, chegou na torre essa missão. Você lembra do que o Matias chamou a linha de lei e a linha de Tiamat? Que são o mesmo nome? Ele chamou Linha do do terceiro dragão. nome. Linha do dragão. Você sabe de quem é o domínio do bairro Peixoto? Não. De um dragão. Será E que também ela tem está e trabalhando para também tem ele? essa e também tem essa menina que traiu a gente, que pode ser pode ser uma tizimice do grupo dele, que tem essas informações também. Sim, havia um deles lá, Uma tizimice lá. a como é que é? Magiri? Como é que é? Como é que é o nome Olha, lá? Marjorie, você Marija. 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 Mas ela mora em Copacabana, tem passado os nomes, provavelmente passou 2 vezes e agora quer mudar pela companheira dela. E no mesmo bairro com o dragão, isso se chama de linha de dragão. Aí eu vejo 2 problemas. Primeiro, eu prefiro que eu esteja aqui viajando, tá? Mas você chegou às mesmas conclusões que eu estava pensando aqui. Só que eu vou além. Será que esse dragão está usando o Arcanum para obter conhecimento e estudo sobre as linhas de lei? Não seria a primeira vez que a gente faz uso dos humanos para conseguir o que a gente quer. Eu até mudaria o nosso destino, tá? Eu acho que o nosso destino tem que ser a casa dele, o refúgio dele, o domínio dele, ou seja lá onde ele frequenta. Primeiro do que com ela. Esse dragão. É aquela coisa, olha só. Esse dragão, ele pertence à Camarilla? Ok. A Camarilla detém a tradição do domínio. A gente está no domínio dele. A gente vai chegar no refúgio dele, no domínio dele, acusando ele de algo assim? Não, na verdade, nós vamos fazer o contrário, meu Hum, caro Arpia. Nós vamos pedir autorização dele para ir até este endereço, como fala a tradição a do tradição domínio. do domínio, isso, perfeito. Pedir a autorização dele para ir até esse endereço. Perfeito. E ver a reação dele. Com certeza. Exato. Gostei. 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 Você tem um fio de arpia em você que você não consegue esconder, cara. Nada, deixe-me com as minhas responsabilidades, que já são muitas. Agora, Dan, o meu domínio, o meu refúgio, provavelmente é a fronteira com o dele, né? Porque eu fico ali nos túneis antigos que um lado é Botafogo, outro lado é o bairro Peixoto. Então ele é meio que meu vizinho de domínio, né? Onde termina o meu, deve começar o dele, imagino eu, né?
Não tem Exatamente. espaço para ter nada ali no meio. Né? Isso. E você sabe que tem umas crianças da noite do seu clã e do clã do Zé que frequentam ali, né, a área do Silvano, tá? E eles têm essa coisa meio Liga Ordeia, né? Sim, sim. E tem as crianças também do clã de Missy, né? São poucas, mas no total esse grupo, né, que é uma coterie, mas um pouquinho mais, assim, agregados, né? Eles são mais ou menos uns 7, 8, que você saiba. E ele tem muitos ghouls. Né? Ele tem uma coterie de ghouls da família Obertus. Pergunta, senhores. Vocês querem que eu faça o ritual sobre o Genésio, o sangue dele, antes ou depois de irmos lá? Eu acho que poderia deixar para depois. O Genésio não parece ter mentido. Mas... Eu acho que você... Depende. As informações do Memoriam interfeririam na nossa conversa com o cara? Com o Dr. Silvano? Acho que não. Acho que ele não Acho que não. saberia. Acho que ele não saberia tão a fundo disso. Mas Ok. é uma incógnita. Uma coisa que me deixou encucado é que o Genésio disse que, de repente, ela perdeu o laço com ele, de gol. Provavelmente entrando em outra. Então... As coisas se falam. Eu poderia fazer um teste de ocultismo, já que é a casa revenante Albertus, devido à ligação que eles têm com a igreja nudista. Pode. Quer saber o que exatamente? Eu quero saber se eu conheço os membros que atuam na cidade, já que provavelmente eu posso já ter me esbarrado ou com o Tessimice ou com algum revenante Albertus em algum culto da igreja de Caim, já que os elos de estudo estão sempre muito próximos. E até porque eu sou salvo engano, minha especialização é nudismo. Perfeito. Então você faz o teste, inteligência, mais ocultismo, mais um dado. E vamos rolar. Mais alguém quer fazer alguma coisa no caminho? Eu já tava no caminho, eu já fiz as coisas, já fiz as ligações. Você disse que tem alguns gangréis ali próximo ao território dele e tal, né? Eu tenho uma influência alta com o clã Gangrel, então, mesmo com pouco tempo na cidade que eu ouvi alguma coisa da galera que é dali, como que funciona, se eles são subservientes. Cara, assim, especificamente não, mas você sabe, ouvindo esses nomes e tal, que tem uma galera Gangrel dissidente, tá? No Rio, bem pequena, muito pequena, que anda junto com o Nosferatu e Timice, e eles se organizam com esse nome de Liga Ordeia, Liga Orderiana, que você não sabe muito, que tem alguma coisa que tem a ver com o passado dos cainitas. Você não sabe muito bem do que se trata. Ok. Qual foi o resultado? 4 sucessos. Legal. E a sua fome? Continua a mesma coisa, 2. Show! 4 sucessos. Senta que lá vem a história.
A família Robertos, assim como várias famílias Revenants no Rio de Janeiro, foram bastante massacradas pela Segunda Inquisição. Muitos, os conhecidos estados Revenants, saíram a sua grande parte do Rio de Janeiro, junto com a saída do Sabá, mas alguns mais novos, alguns que não tinham tanta ligação com o Sabá, ficaram. O que você pode saber deles é que, sim, eles, em alguma parte, tinham alguma ligação, principalmente nodista, tá? Mas não exatamente com a Igreja de Caim do modo que ela se configura hoje. Na sua grande maioria desses Revenants no Rio de Janeiro. Porém, esses Revenants ligados ao Dr. Silvano têm ligações com a Igreja de Caim. Tá? Eles estão subjugados e são... não têm status dentro da igreja, mas eles são fiéis, né? Aliás, muitos dentro do corpo de coterri do Dr. Silvano, e talvez o próprio Dr. Silvano seja um nodista, por consequência. Tá? Isso tem muito a ver tanto com a história dos Revenants, né, dessa linhagem, quanto as especificidades do Rio e desse Dr. Silvano, por ele ser descendente dessa linhagem Robertos, que vem lá do grande alto clã de Constantinopla e de Dragon. Mais alguma informação que você queira sobre eles? São 4 sucessos. Não, tranquilo. Obrigado. Tá ótimo. Já temos um canal de diálogo. É isso que você tem de informação. Mais alguma coisa antes de vocês chegarem? Mim não. Toca pra frente. Tá bom. Vamos seguir. A viagem é bem rápida, vocês conseguem chegar, né, na estação, já estão lá, aliás, e vocês podem seguir a pé por Copacabana, não é muito longe, né? Andando pela noite. Vocês podem escolher ir pela própria Barra de Pedro ou pela Toneleira, melhor. Toneleira aqui por dentro, mais fácil. O trânsito no Rio de Janeiro tá caótico e a Toneleira tá totalmente engarrafada, muito barulho. E vocês veem passar e furar o trânsito entre vocês um caveirão do BOPE. Tá? A princípio, eles não estavam chegando nem percebendo vocês. E alguns carros de polícia atrás, core, enfim. E aí depois o trânsito se fecha de novo. Caraca, não passou nem Wi-Fi. Vocês vão andando, chegando, passam ali, República do Peru, Paula Freitas, Hilário de Gouveia, vão caminhando, chegando na Figueiredo, vão chegando próximo da entrada do bairro Peixoto. Podem interagir. Só uma coisa, tá? Passou esse caminhão do BOPE ali e tal. Depois que ele saiu de perto e tal, eu puxo um celularzinho bem fuleiro, assim, bem vagabundo, de flip mesmo. Aí eu vou ligar pro meu carniçal, que é o Demi. Sim, chefe. Pode falar. Eu vou ligar assim. Passa o rádio aí, vê como é que tá a movimentação dos trânsitos na região, que parece que tem isso para todo canto, os caminhões não estão conseguindo passar de um lado pro outro. Vê como conversa aí com os caminhoneiros pelo rádio aí,
ver onde que a polícia tá fechando, onde que não tá. Eu quero saber um pouco melhor dessa movimentação aí, que os caminhões não estão passando por lugar nenhum, tá me irritando essa porra aí. Tô a fim de entender como é que tá acontecendo as coisas. Passa o rádio aí e me volta com a informação aí, tá? Pode deixar, chefe. Considere feito. Beleza. Desliga. Guardar ali. Só pra gente não ter esse tipo de surpresa. Ótimo. É importante mesmo. Vocês gostam de usar celular, né? É conveniente. Eu sou mortal. Mas só para falar com mortais, realmente. No final da sessão, Lorenzo, vamos ver se seu celular ainda está funcionando. Vamos seguir. Verdade. Lembrei disso agora também, tá? Caralho. Ok. Cara, nós vamos entrando ali na Toneleiro, depois sobe ali a Figueiredo, vira à esquerda e sai lá dentro do bairro Peixoto, né? Aquela praça ali, principal. Cara, e provavelmente assim que a gente sai da Figueiredo, imagino que a gente vai olhando, tentar identificar, né, algum membro ali da área, algo do tipo. Assim, eu particularmente sou conhecido ali, né, porque é muito perto. Quem não conhece não tem noção, mas é rua por rua, entendeu? Tá tendo uma feirinha dessas assim, bem feira hype, rolando um samba. Hã? A feira orgânica que tem ali, né? Exatamente, né? No Rio de Janeiro by Night é mais ou menos a mesma coisa. Muito historiador patrocinam esses eventos, né? E usam principalmente para alimentação, para caçada, para facilitar a caçada. Tá? Vocês percebem que é um território de um cainita, mas ele é bastante aberto. Tá? O portilhão é bastante baixo nesse momento. Tá? E não tem jeito, vocês começam a entrar, mesmo que de forma mais furtiva, mas é um corredor assim de rua muito estreito. De cara, vocês já identificam provavelmente um gangrel, né? Um cara assim, mais ou menos de 1,70 m. Ele tem umas costeletas muito grandes, assim, e aqui os olhos muito profundos, e a cor dos olhos dele lembra um olho de lobo. Ele não faz menor questão de se esconder de vocês, muito pelo contrário, ele sinaliza assim e vem atravessando a calçada na direção de vocês. Lorenzo e Sussurro podem saber quem ele é. Ele é Roberto, ou Beto. Ele é cria do Hulk, que é aquele gangrel armário gigantesco, que é um dos delegados do xerife Gangrel, do Masquinho. Fala, Beto, tudo bem? E aí, Boa noite, Beto. tudo bem? Vocês estão procurando alguma coisa? Sim. Eu deixo a Arpia falar. Então, meu querido, hoje a gente queria falar com o Dr. Silvano. Pô, ele tá aí na praça. Só chegar. Ele tá ali na praça? Poxa, beleza. Eu te conheço, não conheço, cara? Ele tá apontando Ele pra apontou quem? pra quem? Pra você. Pra mim. Do cara que tem status 3 Gangrel. Eu olho assim, talvez eu sou conhecido por aí, num lugar, pelo outro. Tô chegando novo na cidade, mas minha estrada anda antes de mim. Qual é o seu nome? Posso saber? O pessoal me conhece como Coronel Zé Paulo. Caralho! Cara, ele fica muito bolado. Coronel do Xavier? Eu mesmo. Caralho. Poxa, pode deixar que eu vou cuidar de vocês. Vocês estão comigo. Cara, ele vai andando assim
e vai entrando no bairro, falando com os mortais e tal. E fica muito mais facilitado para você chegarem até o Silvano. Ele está sentado numa mesinha dessas de jogar xadrez, e ele está com um outro rapaz sentado na frente dele, um rapaz meio baixinho, meio calvo. Ele olha para o sussurro e toma um susto, né? Verdade, eu gosto. Não só isso, porque ele é Nosferatu também. Ele é o Anderson, Nosferatu criança. Ele toma um susto, assim, e quase que ele derruba as peças, assim. O Silvano só fica olhando para pro tabuleiro, tentando se concentrar. Ô, Silvano, olha aí, chegou os nossos amigos. No caminho eu falo com o nosso motorista, eu falo com ele. E eu pensei que era famoso. As nossas famas são um pouco diferentes, né? Ah, justo, ok. Mas muito útil, muito útil. Não estaríamos aqui se não fôssemos. Verdade. Inclusive, Lorenzo, acho que vale anotar o nome do Beto. Ele é muito. Como é que eu vou dizer? Ele é muito. Solícito? Não, ele é muito. Como é que dá o nome quando você é fã ali? Fã de Xavier. Tiete. Quando é partidário, como é que dá o nome? Ele é muito. Sabe o que eu quero dizer? Sei. É que me Sei. fugiu a palavra, mas vamos dizer que ele é Simpatizante. muito simpatizante do líder Ah, anarque. nossa. Eu não falo Xavier, eu falo do líder anarque. Interessante. Você fala isso alto, sussurro, ou não? Eu falo com o Lorenzo. Tá, mas você tá falando isso alto pra ele ouvir ou não? Pra quem ouvir. Não, tô falando só com o Beto. Lorenzo. Ah, tá, Não. tá bom. É o nosso segredinho. Doutor Silvano? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ele olha assim, muito desconfiado. Ele é um cara. Ele tá vestido com roupas assim de quem tá em casa. Ele tá com camiseta, bermudão, chinelo, tá? Ele passaria tranquilamente por um morador de Copacabana, assim, tranquilo. Cabelo muito preto, todo para trás. Ele não tem um fio de cabelo de barba. E os traços deles são muito perfeitos. Ele é quase uma estátua de perfeição. Mas nem nada nele denota que isso é uma manipulação de carne dessas grotescas do clã. Muito pelo contrário, ele tem um primor, né? E ele é conhecido por ser o grande mudador de aparência que trabalha antes para a Cidade Livre e agora para Camarilla, né? Ele tem uma identidade mortal de cirurgião plástico muito famosa, né, que trabalhou com Pitanguio, enfim, e residente num hospital, tem uma clínica, provavelmente ali perto. Ele é sapateiro. Ele é resumiu, Lorenzo, ele é sapateiro. Ele é o cara para isso e também para quem quer mudar de aparência, enfim, ele é o... E é assim que ele faz a fama dele, principalmente agora na torre, né? E ele é totalmente Camarilla nesse sentido. Inclusive, ele é famoso por não aceitar mais fazer nada para qualquer outra pessoa que não seja da seita. E ele prefere exatamente que venham até ele para pedir favor. Até para se garantir de que não vai ter nenhum outro fora da torre para pedir isso.
né? E ele tem essa coterie que protege o lugar porque ele tem medo da Segunda Inquisição, como todos. Ele levanta. Vocês querem dar um pulo aqui num lugar pra gente conversar? Acho que seria ideal. Peço desculpa por atrapalhar o seu jogo, mas é questão de formalidades e a gente gosta muito de seguir o protocolo. Ele olha, faz assim com a cabeça, olha assim pro tabuleiro de novo. Ele mexe uma peça e fala assim: checkmate em 8 movimentos. E sai. E o garoto fica olhando assim. Ele olha pro sussurro, olha para o tabuleiro, olha pro sussurro, olha pro tabuleiro. Eu olho pra ele, vou lá, tiro um cavalo do Dr. Silvano, vamos ver se são 8 minutos, e vou embora. Muito bem. Vocês caminham até uma entradinha. O bairro Peixoto é praticamente uma praça, né? Com as várias casas em volta. E num canto à esquerda tem uma entrada de alguns prédios, casas, né? Uma casa mais escura que tem no final. Na verdade, é um prédio de 3, 4 andares. O Rio de Janeiro by Night é um pouco diferente do Rio normal. Por isso essas liberdades que eu estou tomando. E nesse lugar ele chega e quando você entra, não tem nada a ver com o lado de fora. É como se fosse realmente um refúgio bastante classudo, muito rico, né? E bem diferente do lado de fora, com a pintura meio descascada, enfim. Já vem uma pessoa, um serviçal, pegar alguma coisa dele. Ele, por favor, estão na minha casa. Obrigado. Entrem e deixem alguma coisa de feliz. Bom, doutor Silvano, como é de praxe, nós temos algumas questões a investigar que, por poucos metros, acabou caindo no seu domínio. Então, gostaríamos de vir aqui antes avisar aonde iremos, né? O endereço, até para saber se, né, se há algum problema, se você tem alguma ciência de algo, se é algo que está sob sua influência direta. Caso contrário, apenas protocolar, né? Acho que é uma falta de etiqueta visitar o domínio do outro sem nenhum menos comunicar. Esse domínio é praticamente seu, Sussurro. Eu só pego emprestado. Eu agradeço a gentileza e agradeço a cordialidade. Vocês estão indo no apartamento da Valéria, pelo que eu imagino. Engraçado, por que você pensa isso? Porque já tiveram algumas pessoas invadindo esse lugar. Muito mal educadas que não vieram falar com você antes, né? Quem são essas pessoas? Um Nosferatu, Genésio, uma Banu Hakim, Valice. E aí ele olha para o servo. E um terceiro que eu não faço ideia quem seja. Tem os traços dele? Sim, posso desenhar para você. É porque ele deve desenhar bem Agora pra caralho também. Ele deve desenhar pra caralho. Cara, artista plástico é foda. Ele Não, senta ok. para começar a fazer um retrato falado. Ok. Em off, essa Banu Hakim Valise, a gente sabe É a quem é ela? Vanice, não é a Vanice da torre? Ah. Ajudante do Guardião, não é isso? Ajudante do Matias. Ah, tá. É ela e o Pierre, é isso? Se eu me lembro bem? É isso, né? Exatamente.
Ok. Ela estava com vocês até pouco tempo atrás. Ok. Talvez a Vanessa tenha vindo aqui, a Amanda do próprio Matias, que nos trouxe. Em off, eu faço uma busca para ver se eu vejo símbolos, algo que me identifique o nudismo, algo que vincule a igreja de Caim, alguma coisa. Cara, Algo a que me casa pareça dele é muito protegida pela máscara, assim, não tem nada muito visível, tá? Mas você passa um tempo olhando e aí você percebe que perto do que seria um presépio que está desmontado de Natal, tem um pequeno genuflexório muito pequeno que está meio entreaberto e lá dentro tem uma figura, tá? Com os pulsos cortados, muito escurecida do Pai Negro, do primeiro assassino. Provavelmente é ali que ele deve rezar. É muito discreto, tá, Rafa? Você passa um tempo investigando isso, olhando, procurando, mas você sabe o que está procurando. Dito isso, doutor Silvanos, acho que vamos lá investigar e, segundo as nossas investigações iniciais, ela é uma ghoul, é uma carniçal. Alguma ciência de quem poderia estar mantendo ela como carniçal nos seus domínios? Aí ele fica meio confuso. Eu não sabia que ela era uma carniçal. Sempre achei que ela utilizava seus recursos ocultistas para manter a sua vida. Ela já tinha, na verdade, ela já tinha 2 máscaras feitas, assim como nós. Acho que ela aprendeu direito. E tinha pesquisa de vários anos, 2 nomes, algo que não era complicado de identificar, ainda mais dentro do próprio domínio. Você nunca percebeu, nunca notou? Aqui ela se passava pela filha dela, sim. Mas não. Na verdade, não vi nenhuma ligação dela com o sangue em específico. Você se Mas posso aproximou estar errado. dela, você tinha proximidade com ela, então? Pra chegar Eu a esse mantinha uma nível? investigação, sim, E a pedido da própria Camarilla. que ótimo. Há algo que você possa acrescentar? A morte dela? Bom, eu tenho uma lista aqui de pessoas que costumavam visitar ela. Se vocês quiserem, eu posso passar para vocês. Seja Aceito. servido. Aceito. Em algum momento você percebeu defesas mágicas, alguns rituais Sim. de proteção? Claro, exatamente. E alguns ainda estão ativos. Muito bom saber. Bom, vou começar pela Beatriz. A senhora, ela ainda mora lá. Tá? É uma senhorinha baixinha. Você não dá nada por ela. Mas ela talvez seja a mais praticante dessas artes aí. Eu não sei, são magos. Feitiçaria, talvez isso. Aí ele checa algumas coisas deles. Tem o Orlando, que é um senhor de uns 70 anos, que foi fotógrafo há muito tempo atrás. Tem um advogado dela que estava sempre por aí, que é o Arthur. Isso. E Arturo Paz Leme, Isso. mora no Catete, já peguei. Ele, pelo que eu fiquei sabendo, ele é atual líder da... eu não sei como eles chamam, capela, enfim, da loja deles lá do Arcano no centro. Ah, ele é o líder do Arcano, bom saber. Ou pelo menos foi a informação que eu tenho. Tem um outro... Bate com a minha. Uhum. Tem um outro que parece que é quem manda de verdade, que é um tal de Jonas Neri.
Jonas Nery, que mora em Laranjeiras. Isso, mora em Laranjeiras. Tem um etnólogo que às vezes vinha visitar ela, que é o Nadir. E ele olha assim mais. Tem um menino que era como se fosse o aprendiz dela. Esse vinha razoavelmente bastante. Pedro Vicente. Ele mora aqui perto. Ali na Siqueira Campos. Quase com a entrada da Domingos Ferreira. E ele é da Canon também? Exatamente. Ok. Vocês devem imaginar, mantenho uma certa distância e deixava as coisas acontecerem exatamente para não prejudicar a máscara, né? Mas eu mantinha essas anotações e passava elas para o xerife sempre que possível. Uma dúvida, Dr. Silvanos. Olhando para o Lourenço, né? Acho que você tem uma ótima memória de fisionomia. Qual dos dois, Arthur ou Jonas, ou melhor, esse Pedro, mais se assemelha ao Lourenço? Não sei se eu entendi a pergunta. Tá, eu vou repetir. Se eu tivesse que me passar por um deles, qual é o mais próximo de mim? Ou se há um outro que não mencionou? Um outro? Algum outro do Arcanum que conheça, que talvez não tenha nem ligação com Valéria. Mas desses que você conhece, qual o Lourenço melhor se assemelha? Ele para O pra Padre pensar. Marcelo. Não, nenhum deles parecido com eles. Por quê? Ok, tudo bem. E é o nosso coronel ali, alguém parecido com ele? Não. Eu acho que parecido com o Sussurro também não deve ser muito. Eu prefiro não perguntar. E você, com suas habilidades, conseguiria transformar o Lourenço, por exemplo, no Jonas ou no Arthur? Muito facilmente. Principalmente o Arthur e o Jonas. Eu prefiro que não seja eu, sabe? Porque eu já tenho fama, já tenho coisa e tal, então, tipo, dá um trabalho de ir, dá um trabalho de voltar, né? Eu tô tranquilo. Apesar de que a gente pode pegar um desses caras e trazer ele de refém e usar ele para barganhar as informações que a gente quer com ela. Essa seria a segunda fase. Bom, então para você é fácil, Dr. Silvano. Então se a gente precisasse desse tipo de serviço... Quem parece com o Pedro Vicente é o Beto, que é aquele rapaz que está lá fora que trouxe vocês. São bem parecidos de estatura, acho que umas 3 mudanças, tirar um pouco dos pelos. Ele ficaria parecendo bem um rapaz de 20 anos. Será que a gente pode falar com ele? Acho que o nosso coronel conseguiria falar com esse Beto aí. Eu acho que ele conseguiu convencer ele. Você vê algum problema em usarmos ele? Bom, se ele não tiver problema, tudo bem. Ele é só um membro da minha coteria, eu gostaria só que ele voltasse intacto. A ideia é que todos nós... Não, obviamente. tenhamos nossa... Mas a máscara é mais importante. Se ele tiver que ser sacrificado por causa disso, não há problema. Cara, ele fala isso com uma frieza total. O maluco é muito dragão. Muito. Que tal chamarmos ele aqui para conversarmos? Sim, ele continua fazendo o desenho, assim. Tá bem empenhado. Eu não me oponho.
Dá pra gente chamar dali, sair no portão assim, chamar? Tá muito Tá, longe? dá. Beto, Ele vem, claro. cara, eu Vem encontrei ele no amarradão. portão. Eu encontrei ele no portão antes dele chegar assim na entrada. Aham. Tudo bem com você? Claro. Eu tô muito feliz de ter um cara que tem o sangue do ex-justiça. Não, cara, vamos lá. Mantenha calma. Eu tenho muitas décadas de anos de vivência e eu sei como uma criança não deve se portar se quer crescer. Mas, de alguma forma, eu não sei como vocês se reconhecem, o Zé Paulo, descendente direto de Xavier, cara, sentiu em você, eu não sei, falou de cheiro, de visões, de aura, falou de sangue, falou que você tinha como é que ele falou mesmo? Tinha essência igual do Xavier e que talvez você pudesse participar de, vamos dizer assim, de um objetivo em que o coronel precisa fazer para honrar toda a linhagem de onde ele vem. Então, você vai entrar. Ele vai te comunicar, ele vai solicitar, mas não se faça de bobo, não se mostre uma criança, haja com naturalidade, como se fosse apenas mais um serviço, embora você mostre honra. Não se exalte, senão você vai parecer um bobo. Este conselho foi de graça, o próximo não será. Aí dá um tapinha no ombro dele e vai lá, garoto. Pô, dei a facilidade aí pra tu, rapaz. Ele vai entrando assim, como se ele estivesse quase caçando. Ele vai entrando assim em outro estado. É uma outra pessoa que entra nessa hora. E ele olha assim. O Silvano tá desenhando, ele não tira a concentração do desenho e ele fala: Beto, esse senhor coronel tem algumas coisas para falar com você. Opa! Se aproxima aí, vamos. A gente estava conversando aqui e a gente precisa de algumas informações e você é a melhor pessoa para conseguir essas informações para a gente. A gente vai ter que usar um pouco das habilidades do seu amigo, mas eu imagino que você confie nele, já que vocês trabalham juntos desde sempre, né? Mas a ideia é que você se disfarce e entre para pegar algumas informações para a gente. Coisa simples, não vamos te colocar em risco nem nada complicado. Você acha que você conseguiria fazer isso? Em nome da permanência do nosso clã? Se é você que está pedindo, claro. Ele tá tentando assim parecer muito cool, muito. E eu tô atrás do coronel lá na entrada assim, ó. Como se estivesse dando apoio pra ele. A ideia é simples. A gente quer que você se disfarce. Eu corto o coronel. A ideia é que você se pareça com uma pessoa. E Isso. quando isso estiver pronto, nós iremos buscar você para o próximo passo. E eu olho pro coronel assim, meio que se ele entendeu porque eu cortei ele, entendeu? Ele olha pro Silvano, ele entende o que você falou e falou: fácil. Então, o Silvano já tem as informações de quem que você precisa se parecer. Eu não sei quanto tempo esse processo vai demorar. Eu olho para o Silvano assim, quanto tempo você acharia que demoraria fazer esse processo? O Silvano, terminando o desenho, ele fala assim: umas 2 horas no máximo.
Talvez menos. E eu acho que a gente vai ter que deixar isso para amanhã. Que a gente saiu de lá, ótimo deixar para amanhã. São 2 horas. Se ele ficar mais 2, são 4 da manhã. Não, eu sei, eu achei que fosse 2 noites, 3 noites. Porra, 2 horas. Não, 2 horas tranquilo, mas a gente deixa para amanhã, porque senão daqui a pouquinho o sol nasce. Isso aí. Concordo. Então, está feito, né? Eu acho que essa primeira parte. É isso aí. Acredito que seja. Já temos um plano, amanhã a gente já começa cedo para dar tempo da gente fazer tudo que a gente quer. A gente vai ter que correr um pouco, o tempo urge, né? Existe. E como é que tá o desenho, Dan? Ele começa a terminar, assim, tá em cima dele muito concentrado, assim. Ele ainda precisa de mais uns 2 minutos. Beleza. Tranquilo. Tô ali aguardando ele. Agora, aí eu vi. Ele termina, ele olha assim contra a luz o desenho. Ficou perfeito. E aí ele mostra. Deve estar parecendo uma foto o bagulho. Alguém conhecido? Então, Sussurro, você reconhece a pessoa que está no desenho, tá? Tá. É um cara chamado Khan. Ele é um antigo... Timice. Não. Ele é da Coterri do Fabiano. Também não. Não, então ele é um antigo carniçal que tinha uma congregação de carniçais independentes e que está em uma das investigações sobre o pregador que ainda está rolando no Rio de Janeiro. Vocês dois, Lorenzo e o padre também pode reconhecer ele. Aí o Silvano fala, eu nunca vi esse sujeito, mas ele não me pareceu ser exatamente um cainita, mas alguém que tem sangue de nós. E entrega o desenho para vocês. Eu conto pro Silvano. O Silvano tá ajudando a gente pra caramba. Tipo assim, ele tá dando coisas pra gente, eu vou dar pra ele também. Vou dar informação que esse cara, ele é igualzinho a uma pessoa chamada Khan, que a gente sabe que ele é um carniçal. De uma congregação de carniçais independentes. E que está organizando alguns grupos de enxames mais do que deveria, de sangue ralos. Cara, o Silvano, nessa hora, ele meio que desmonta da postura, sabe, dele, assim, e ele fica muito preocupado. Ainda bem que vocês vieram aqui. Eu preciso reforçar as seguranças deste local. E ele começa a ficar meio obsessivo, completamente obsessivo. Ele tá completamente perdido na compulsão dele de clã. Eu preciso. Então eu vou dar. Ele passa a ignorar quase vocês. Ainda bem que acabou, irmão. Ainda bem que acabou. A parada é só pra amanhã. Ainda bem que ele entrou na compulsão só agora. Porra. Cara, e pra terminar, eu falo assim, muito obrigado, Silvano, pela sua ajuda e talvez fosse até melhor mudar de lugar. Cara, eu sabe. A gente vai ter que comunicar a nossa colaboradora, Mari, de que o NPC que ela criou vai sair do lugar que tava. Eu falei só pra provocar ele, que te disse, né? Caralho, eu odeio sair do domínio. Dan. Pode falar, Rafa. Eu cheguei perto dele, me aproximei. Opa, vamos. Tá. E quando precisar de um apoio com relação a questões de fé, pode nos procurar no prédio à noite. Às vezes você vai precisar
colocar para fora algumas coisas. Claro, A claro. casa está aberta. Sim, sim. Isso fica entre nós. Claro. Em nome de Caim, talvez isso seja ótimo. A Talvez- igreja sempre será um porto seguro para você. Entendeu? Sim, claro. Preciso estudar rituais, cerimônias, colocar aqui em volta, proteger esse lugar. Esse lugar precisa ser como se fosse uma fortaleza. Cara, ele tá completamente perdido. Ele agradece, ele se concentra e agradece a vocês estarem ali. Muito obrigado. O que precisar. E aí ele volta, assim, quase que... É melhor irmos, né? Amanhã voltamos aqui para falar com o Beto. Acho que você tem muito a fazer. Ele já quase não ouve, assim. O servo dele agradece, leva vocês até a porta e vocês estão do lado de fora, no bairro Peixoto. Eu acho que agora é só para amanhã. Amanhã, 8 horas, aqui mesmo? Acho que é um bom local. E Tá a gente tranquilo, pega deve- o serviço. São Feito. o quê? As 2 e 4:30. pouca, 3 da manhã. Eu acho que eu consigo ainda comer alguma coisa antes de ir para casa. Eu pensei a mesma coisa. Muito bem. Então vamos deixar essa cena de alimentação do final da noite para a nossa próxima sessão. Essa foi a sessão 3. Muito obrigado por vocês terem visto. A gente está aqui fazendo e construindo como vai ser a narrativa do Rio de Janeiro by Night. Estamos aqui com os nossos narradores, colaboradores, e o que a gente mais quer tentar trazer esse clima, né, de paranoia, de segunda inquisição, esse contexto do que é o Rio de Janeiro, né, com eventualmente um pouco de humor, mas também de bastante horror pessoal e político. Eu agradeço muito meus jogadores, eu fiquei surpreso hoje, foi muito bom essa sessão. E meu nome é Daniel Braga, eu tô no Daniel M. Braga no Instagram e também no próprio Rio de Janeiro by Night e o Rio V5, meu LARP de coração. Quero agradecer muito e passar a palavra para os meus amigos. Valeu, galera. Aqui é o Léo, da Iniciativa RPG, Janeiro by Night, do PNP também. Espero que vocês estejam gostando da mesa. Cara, compartilha, segue, peça para os seus amigos seguirem. E assim, todos os easter eggs, melhor dizendo, tudo que vocês pegarem que a gente já sabe de alguma forma aqui os personagens e vocês não viram na mesa, porque é algum easter egg dos vídeos, dos cortes, das minisséries que estão lá no nosso Instagram, no Rio de Janeiro by Night Oficial. Então vai lá que vocês vão pegar algumas coisas. Abraço. Aqui é o Anderson, do Rio by Night, Rio das Trevas, Encontro Carioca e tudo quanto é mais lugar. No Instagram eu tô como Comendador Anderson. E eu quero reforçar que vocês têm que continuar aqui, porque a história não acabou. E a gente tem muita história para contar. E aí, galera, eu sou o Pablo. Eu sou meio alheio das redes sociais, só que eu sou narrador ali no Rio by Night. E, cara, muita coisa vai acontecer nessa história, muito plot twist pelo jeito, muito cliffhanger. E bora assistir, bora dar like, compartilhar tudo. E segue nas redes sociais, tem muito easter egg, tem muito videozinho maneiro lá no Instagram do Rio. E é isso. Bora pra frente, que RPG é bom pra caramba. Sou Rafael, aqui do Rio de Janeiro, e não deixe de comentar, comenta aí embaixo. E o sininho também. É isso aí, ativa o sininho, comenta, faz pergunta desses easter eggs que o Léo falou, o que é isso, o que é aquilo. Na próxima sessão a gente pode tentar ler algumas coisas dos últimos jogos e responder antes de começar a narrativa. A próxima narrativa a gente vai partir para caçadas e cada um dos personagens vai poder exercer o seu tipo de predador. É isso, gente. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, valeu.